doutor Carlos Eduardo, quais são os valores da troponina I de alta sensibilidade para estratificar o risco? E também existe diferença entre homem e mulher? Então, Elias, boa pergunta. Antes de eu chegar efetivamente para te responder, é importante a gente ter alguns conceitos que a gente tem dentro do laboratório. Como eu falei, com a evolução do tempo, a gente passou a enxergar as concentrações menores da troponina na corrente sanguínea. E para quem trabalha com laboratório, a dificuldade de se medir essas concentrações é muito grande. E é importante a gente ter três conceitos para a gente diferenciar, até para o pessoal ter um entendimento em relação a como interpretar o teste. O conceito do branco, imagina, você processar uma amostra, uma água, e ver se na água tem troponina. Na água não pode ter troponina. Qualquer leitura de concentração que a gente tenha de troponina na água, isso é o valor do branco. Então, assim, é uma interferência aqui de leitura. A partir daí, a gente tem a sensibilidade analítica do teste, que é a capacidade do teste detectar essa pequena concentração, né? Isso pode variar de acordo com o tipo de teste, e normalmente esses ensaios mais novos, os ensaios de troponina de alta sensibilidade, detectam valores próximos a 1 picograma por ml de troponina como sensibilidade analítica. E a partir daí, a sensibilidade funcional, que é a mais utilizada, que o médico tem que utilizar esses valores, naquela concentração que o teste é capaz de detectar e varia menos do que 20%. Porque não adianta eu te dar um resultado, seu teste deu 20%, aí eu falo na mesma amostra que deu 40%, uma variação de 100%. Não pode. O teste ele tem que variar menos do que 20%. Isso é a sensibilidade funcional do ensaio. Para falar um pouquinho sobre os valores, existe sim diferença entre homens e mulheres, né? O coração do homem é um pouco maior que o coração das mulheres, então a concentração de troponina em pessoas normais, estou falando até em homens normais e mulheres normais, a concentração do homem é discretamente maior do que a concentração na mulheres. Aqui tem um exemplo, dá para ver no ensaio da Abbott, essa sensibilidade analítica do ensaio é de 1,2 picogramas por ml, e a sensibilidade funcional fica próximo a 4 picogramas por ml. Então, é importante a gente ter essa diferenciação aí em relação a essa sensibilidade analítica e funcional. Aqui, para você ter uma dimensão mais ou menos em relação aos valores entre homens e mulheres, a gente tem um valor normal para homem adulto, meia-idade, em torno de 5 picogramas por ml, tá? Aqui 5 a 6, tá? No ensaio da Abbott, 6 picogramas por ml. E para mulheres, 4 picogramas por ml, tá? Em torno de 3 a 4 picogramas por ml é um valor de normalidade para mulheres. A partir daí, esses valores são elevados. Então, não é bom ter troponina em homem maior que 4, maior que 4 para mulheres e maior que 6 para homens. Tá? Então, você tem essa diferenciação, sim, entre homens e mulheres. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais dessa utilização para a estratificação de risco, né, cardiovascular, que aí você pode estar definindo até um risco maior, dependendo dos valores. Tá? Então, aqui no ensaio da Abbott, só para dar um exemplo, já aproveitando, em relação a valores de estratificação, para homens de 6 a 12, um risco intermediário, e acima de 12, um alto risco cardiovascular. Para mulheres, valores entre 4 e 10, um risco intermediário, e valores acima de 10, um alto risco cardiovascular. Não necessariamente a gente tem definido que isso tem um impacto direto em doença isquêmica do coração. São várias as causas, como o Dr. Fábio já colocou, várias as causas de elevação de troponina que podem apresentar esses valores mais elevados também. Essa interpretação deve ser feita pelo médico que solicitou o exame. Perfeito. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Doutor Fábio, depois dessa bela apresentação do doutor Carlos Eduardo, temos aqui uma sequência de perguntas para você. Então, primeira delas, quais as ferramentas atuais para a estratificação de risco e existe alguma limitação? Ótima pergunta. As ferramentas atuais para estratificação de risco são ferramentas clínicas. Então, existem vários scores de risco, score de Framingham, score europeu de avaliação de risco cardiovascular, o score de risco global, que é o score usado aqui na nossa diretriz brasileira, existe o score também americano. Qual que é o problema? Esses scores, eles são validados para populações específicas, então é difícil você fazer uma generalização para outra população diferente da qual aquele score foi desenhado, e eles tendem a ser superestimados. Então, o score de risco muitas vezes está acima do que observamos na população geral. Além disso,
ele acaba se atentando para faixas etárias muito específicas, geralmente por volta de 30 a 60 anos. Então, acaba não contemplando os idosos nesses scores de riscos, que são justamente as populações de maior risco e de maior interesse para se tentar buscar estratégias de redução de risco cardiovascular. E, eventualmente, para você lidar com essa falta de acurácia dos scores de risco clínicos, dos scores clínicos, nós precisamos de ferramentas auxiliadoras. Existem vários exames que podem auxiliar, que tentam buscar algum indício de aterosclerose subclínica. Aterosclerose é o desenvolvimento de placas de gordura em algum território arterial, que indica que essa doença chamada aterosclerose já se iniciou. Eu devo ter uma estratégia clínica mais agressiva no tratamento, mas nenhuma dessas ferramentas ela é perfeita. Então, existe Doppler de carótidas, onde nós observamos calcificação, obstrução das artérias carotídeas, são as artérias do pescoço. Existe o score de cálcio coronariano, que hoje ele acaba sendo considerado uma espécie de biomarcador mais preciso para fazer para melhorar a estratificação ou reduzir a estratificação. O que significa? Aquele paciente que tem um risco moderado no score de risco, eu aplico o score de cálcio, ele é alto, eu acabo colocando esse paciente no score de risco alto. De outra maneira, ele tem um risco moderado, mas o score de cálcio ele é 0, eu acabo dando um downgrade, né, reduzindo esse risco cardiovascular. E a desvantagem é que são todos exames de imagem, que demoram um pouco para ficar pronto, em execução e o laudo do exame. Então, se nós encontrarmos um biomarcador que possa ser usado no sangue e se agregar a esses scores de risco, seria uma forma ideal de se refinar os scores de risco clínico que hoje nós temos disponíveis para usar nas diversas populações. Deixa eu só pegar um gancho aí, Fábio, aproveitar, você falou de marcador laboratorial, né, para estratificar risco. O que a gente se tinha anteriormente, como você falou, poucos testes disponíveis, né, com essa especificidade cardíaca que a troponina veio. A gente tem aí no laboratório uma proteína C reativa de alta sensibilidade, que era um teste que veio a ser utilizado por vários anos aí, como entrava dentro de alguns scores de risco, né, como teste de laboratório, mas pela baixa especificidade do teste procuração, esse teste praticamente ele está sendo descontinuado aí na utilização de estratificação de risco. E outro que a gente utiliza bastante aí já para avaliação de um risco mais efetivo, que é a dislipidemia, né, risco maior aí para infarto, que é o colesterol alto, né, a gente tem o exame de colesterol, esse sim, bastante utilizado na prática, né, para identificar os pacientes que tenham essa gordura elevada que o Fábio comentou aí, a dislipidemia. Perfeito. Vocês já deram vários caminhos, né? Mas além dos scores de risco, atualmente existe também algum exame para fazer essa estratificação do risco? Isoladamente, nós não temos nenhum exame que seja capaz de fazer a estratificação. Os exames devem complementar o score de risco. O Carlos mencionou um biomarcador muito usado que nós usamos nos pacientes com dislipidemia, é uma proteína chamada LPA. Ela é capaz, de certa forma, também avaliar se é um marcador global de risco cardiovascular. E tem esses outros exames, como eu coloquei para vocês, exames de imagem, score de cálcio, Doppler de carótidas, que podem ajudar na estratificação. E agora, as troponinas de alta sensibilidade, que inicialmente foram preconizadas para serem utilizadas no cenário de emergência, elas vêm sendo contempladas no cenário ambulatorial para tentar refinar o risco cardiovascular dessa população, uma vez que nosso objetivo é, às vezes, antecipar o desenvolvimento do risco. Então, a troponina, talvez ela tenha a capacidade de identificar um paciente de risco numa fase precoce, antes que a doença aterosclerótica ela tenha se desenvolvido, mesmo que na sua fase leve, nós podemos atuar na prevenção, que é o objetivo de todo médico, né? Prevenir que uma doença se desenvolva. Vou pegar mais um gancho aí, o Fábio aproveitou para levantar a bola. É importante, na hora da solicitação, o médico, né, solicita ou o paciente está num pronto atendimento com dor no peito, e aí a indicação da troponina em conjunto com o protocolo de dor torácica, que o Dr. Fábio já comentou também, né, é importante ter a estratificação clínica, mas a troponina nessa fase aguda que a gente está falando, paciente com suspeita clínica de infarto. E é lógico, o outro paciente, ele está no consultório do médico, o médico está fazendo uma consulta ambulatorial e pede a troponina. A interpretação do teste deve ser feita de outra forma. Excelente. E também agora, doutor Fábio, pessoas com valores altos de troponina são consideradas com risco alto?
e também, nesse caso, como seria o acompanhamento clínico dessa pessoa? Ótima pergunta. Como o Carlos também colocou, é muito importante diferenciar o cenário que nós estamos falando. Então, num cenário do pronto-socorro, um paciente que procura atendimento com dor no peito, um valor muito alto de troponina, não precisa ser nem muito alto, né? Um valor elevado acima do paciente 99, está sugerindo que esse paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente tem que ser internado e realizado uma estratificação coronária, um tratamento específico. No cenário ambulatorial, ou seja, aquela pessoa que não estava tendo uma dor no peito prolongada, sugestiva de infarto, mas que eu quero buscar um biomarcador de risco cardiovascular, é um cenário completamente diferente, é o mesmo exame, com os mesmos valores, mas com cenários diferentes, objetivos diferentes de interpretação, um valor elevado de troponina, eu tenho que tentar interpretar qual é o motivo dessa elevação. Se é uma doença coronária, ou se é outra doença cardíaca, ou até uma doença clínica que está levando o coração, está lesando o coração com uma lesão de órgão-alvo. O mais prevalente são doenças cardiovasculares, principalmente a doença coronária crônica. Nesse cenário, tendo uma troponina elevada, eu vou ter que intensificar de forma exaustiva e incansável o controle dos fatores de risco cardiovasculares. Então, o paciente tem uma troponina mais elevada, no cenário ambulatorial, eu vou ter que buscar um ótimo controle pressórico, um controle rigoroso de colesterol e um controle rigoroso de diabetes, se ela ocorrer. Além disso, é fundamental lidar com a mudança de estilo de vida. Esse paciente precisa parar de fumar, precisa melhorar a atividade física, precisa melhorar a sua dieta e perder peso. Então, isso que eu tenho que fazer com o paciente que eu identifico um risco cardiovascular aumentado através da elevação da troponina ambulatorial. Perfeito. Agora eu que vou levantar a bola. Doutor Carlos Eduardo, quer complementar? Então, acho que o Fábio abordou bem aí só a questão dos valores, né? Isso para a prática clínica ainda é muito novo, né? Até o pessoal se acostumar, até para a aplicação do infarto já é difícil para os médicos acompanharem aí a interpretação, né? Como o Fábio colocou, a gente tem alguns valores que o paciente dosa no tempo zero, né? Quando chega no pronto-socorro, e aí 1 hora depois o paciente dosa de novo a troponina para ver a curva de elevação e aí sim tentar confirmar o diagnóstico do infarto. Para a troponina na fase aguda, aí, no diagnóstico do infarto, valores abaixo desse valor do percentil 99, aí praticamente você exclui o diagnóstico do infarto, né? Fica muito mais tranquilo você dar alta para o paciente. Já para a aplicação do ambulatório, como a gente está falando, aí sim definir as faixas, né, entre homens e mulheres e estratificar o risco aí, cardiovascular de acordo com esses valores. Isso ainda a gente precisa caminhar bastante na disseminação do conhecimento médico, até mesmo para o médico saber como conduzir esse paciente a partir do momento que ele recebe um resultado desse alterado. O Fábio trouxe muito bem aí o controle dos níveis de pressão, no controle da diabetes, mudança de estilo de vida, tratamento da dislipidemia. Eu acho que isso aí é importante. Perfeito. Hoje ficamos por aqui, mas esperamos vocês para a terceira parte dessa conversa bastante esclarecedora com o Dr. Carlos Ferreira e o Dr. Fábio Pitta. Nos vemos em breve.